No Evangelho de João, capítulo 15, na verdade, a partir do capítulo 14, as conversas de Jesus e seus discípulos, elas começam a ter um clima de maior tensão. Há mais perguntas sendo feitas, e essas perguntas têm uma outra característica. Uma pergunta de um íntimo, é a pergunta de alguém que está junto. E você sabe, como eu, que há perguntas que as pessoas fazem pra gente que elas não nos comprometem tanto. A pergunta de alguém que passou na rua, a pergunta de alguém que é um colega simplesmente, mas a pergunta de pais, as perguntas dos amigos próximos, a pergunta dos amigos íntimos, de filhos, elas podem parecer simples, mas há uma responsabilidade tão grande nessas respostas, porque elas envolvem o futuro dessas pessoas, a nossa responsabilidade para com elas, a intimidade que temos para com elas, o nosso senso de proteção que temos dela. Eu imagino que você deve estar entendendo o que eu estou falando. Quando esposa, namorado, filho, pai fazem determinadas perguntas, elas, só por serem eles, já não são tão simples. Ali eram os discípulos que estavam fazendo. Não eram fariseus, não eram escribas, não eram aqueles que tentavam questionar Jesus, não eram perguntas filosóficas, as perguntas eram: Senhor, você está indo embora? E quando você for embora, eu vou ficar como? Há um peso nessa pergunta. Quando você subir, eu coloquei muita coisa da minha vida nas suas costas. Eu estava pescando e a rede eu larguei lá, eu larguei o barco. Você vai voltar quando? E Jesus percebe a tensão dessas perguntas e começa a responder de uma maneira teológica, na crença, mas com muita afetividade. Não se turbe o vosso coração. E nessas respostas ele chama esse ser divino, eterno, o que nós conhecemos por Espírito Santo, com uma palavra muito interessante. Ele chama ele de um Consolador. Consolador. É muito importante, na verdade, emocionante saber que Deus é chamado de Consolador, porque só uma pessoa triste precisa desse tipo de gente. Só uma pessoa que está sentindo falta, sentindo uma profunda saudade, precisa de alguém que é chamado de Consolador. É real para mim, isso me pesa. Lembrar que eu só sei que eu posso chamá-lo de Consolador quando eu sentir essa saudade profunda de Cristo ou de alguém que me lembre dele, que seja igual a ele. Mas tem mais uma coisa que antes de terminar essa meditação eu preciso falar para você. Jesus chama ele e fala assim: eu vou te dar um outro Consolador. Eu estou com a Bíblia aberta em João 16, que estará para sempre convosco. Ele prometeu que alguém iria segurar a sua mão. Esse alguém é divino, é todo poderoso, é o agente da criação. Queria segurar a sua mão durante a caminhada e iria com você. Essa pessoa que disse assim: eu sou o caminho, disse também para você que neste caminho ao Pai, alguém estaria de mãos dadas com você, alguém que conhece perfeitamente o caminho, porque na eternidade estava com ele, ia te guiar no caminho. O risco que eu e você corremos é passar o tempo todo olhando para Deus e pedindo para Ele uma resposta. Senhor, me explica isso. Senhor, qual é o porquê disso? Senhor, qual é o para quê daquilo? Senhor, isso não faz sentido. E Deus fala: não reduza a minha promessa a uma resposta. Eu não te prometi uma explicação, eu te prometi uma pessoa para segurar na sua mão e atravessar os momentos difíceis. E a pergunta para você mesmo hoje é: o que você quer nos momentos difíceis? Uma boa explicação ou uma companhia? Você quer um mapa ou você quer um guia? O que você quer nesse momento de explicação? Alguém que te indique as coordenadas do caminho ou alguém que diz para você: eu conheço o caminho, segura na minha mão que a gente vai chegar lá? Então, eu termino essa meditação nas palavras daquele hino que atravessou os séculos dizendo uma verdade eterna. Hoje, mais do que querer uma explicação, segura na mão de Deus e vai.